Olá, este é o nosso terceiro vídeo sobre o assunto derivadas. Na verdade, esse vídeo deve ser visto como uma continuação do segundo, onde nós estávamos vendo algumas regras para calcular derivadas. Regras que nos permitiam pegar e calcular a derivada de uma função, olhando ela como uma ou soma, ou produto, ou quociente de funções mais simples, cuja derivada a gente sabia calcular. E então, fazendo isso, a gente conseguia, a ideia era calcular então essa derivada dessa função um pouco mais complicada em termos dessas mais simples. Mas ainda tínhamos muita coisa para falar sobre isso. E o vídeo já estava ficando um pouco grande, então paramos ele e a continuação é o assunto desse vídeo. Vamos ver aonde paramos. As regras que vimos no vídeo anterior são estas, que diz que a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas, que a derivada de um produto de funções é dada pela derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda, regra do produto, e também a regra do quociente, que é essa terceira, a derivada então desse quociente de funções é dada por essa expressão. Então, derivada do numerador vezes denominador, menos numerador, derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. E aplicamos isso em alguns casos, vimos alguns exemplos, e também calculamos algumas derivadas, digamos, importantes, mais destacadas, que merecem ser lembradas. E estas são essas aqui. A derivada, então, de um monômio aqui, é um x elevado a um n, né, que é um n xn menos 1, e vimos que essa expressão valia, primeiro a gente mostrou que ela valia quando n era um inteiro positivo, e depois nós mostramos que ela valia também para um n que fosse inteiro negativo. Portanto, aqui está ela fazendo referência a essa fórmula para n inteiro. Logo nós vamos ver, mesmo nesse vídeo, que ela vale também para n racional. E mais para frente, nesse curso, nós vamos ver que na verdade ela vale para qualquer real, para n, qualquer número real. Mas isso vai ter que ficar mais para frente. As outras duas regras importantes e que a gente tem que lembrar, né, são essas duas. Bom, tem que lembrar, a não ser que você queira provar ela toda hora. Acho que não, né? Então as outras duas são a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Essas são notáveis, essas propriedades, e ainda mais, porque, como vimos, você pode, do mesmo jeito que a gente calcula uma derivada primeira, a gente pode calcular a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada quarta e assim por diante. E nesses casos aí, as derivadas de ordem superior, como a gente costuma falar, essas derivadas de ordem superior, têm propriedades interessantes. Vamos ver o que acontece com essas funções quando eu pego derivadas de ordem mais alta que a primeira. Vamos colocar isso na forma de um problema. Esse problema que está aí. Dado a função f de x, seno de x e cosseno de x, calcular, ver quando dá a expressão derivada segunda dessa função mais a própria função. Esta aqui, derivada segunda mais a função. Qual o resultado dessa operação? Pois bem, vamos pegar primeiro o caso do seno. Acabamos de ver que a derivada do seno é cosseno. E sabemos que a derivada do cosseno é menos seno. Então, quando eu calculo a derivada segunda disso, isso corresponde à derivada primeira do cosseno. Portanto, menos seno. Logo, a derivada segunda mais a própria função é igual a zero. A mesma coisa acontece com a função cosseno, em cosseno. Veja, então, f é cosseno, a derivada é menos seno. A derivada segunda do f é a derivada primeira do seno. Esse menos a gente já sabe, não faz nada numa derivação, né? Então, quando está multiplicando, não está função, é claro. E então, dá menos cosseno. Portanto, derivada segunda mais a função é igual a zero. Essa expressão desse tipo, quando eu coloco isso na forma de uma equação, me pergunto quem é a função que satisfaz f duas linhas de x mais f de x igual a zero, isso se chama uma equação diferencial.
Isso é assunto que vocês vão estudar no cálculo 3. Né? Esta equação diferencial, derivada segunda de uma função mais a própria função igual a zero, é muito importante. A gente chama essa equação de equação do oscilador harmônico. E você, quando for estudar seu curso de física, for estudar mecânica, curso de mecânica, você vai entender por quê. Né? Você vai estudar muito essa equação. Né? Então, qual a solução da tal equação do oscilador harmônico? Nós acabamos de ver duas, seno de x e cosseno de x. E, na verdade, qualquer combinação, que a gente chama combinação linear, dessas duas funções, também é solução. No caso, pegar uma nova função que é uma constante arbitrária vezes o cosseno mais uma outra constante arbitrária vezes o seno, essa nova função também é solução da equação f duas linhas mais f igual a zero. Então, mas isso é um assunto que vocês vão estudar no cálculo 3 e eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes. Mas vocês vão ver ainda muito essa equação. O outro problema é esse aí. Dado então meu monômio xan, né, um n inteiro positivo, mostrar que f, a derivada de ordem k dessa função, ela é zero para k maior que n. Notem, n aqui, nesse caso, que a gente vai ver agora, ele é um inteiro positivo. Nzinho é um inteiro positivo. Pois bem, derivada primeira dessa função. Derivada primeira, bom, k esse n, x, n menos 1. Agora, quando for calcular a derivada segunda, a constante, não acontece nada com ela, tá? E vai ser a derivada do xn menos 1. Vai cair o n menos 1 e eu vou subtrair 1 do expoente. Então, caiu um novo aqui, ó, o n menos 1, e subtrair 1 do expoente. O n menos 1 virou n menos 2. Derivada terceira, cai esse n menos 2 e subtrai 1 do expoente, n menos 3. Notem, derivada segunda, 2 aqui e aqui é 1. Derivada terceira, 3 aqui e aqui 1, 2. Quando eu for calcular uma derivada de ordem n, o que vai acontecer? N menos n, e aqui vai ter um n menos 1. Só que n menos n, 0. X elevado a 0, 1. E aqui eu tenho o quê? N menos esse n menos 1, n cancela n, sobra só 1. O termo que está aqui imediatamente antes vai ser n menos 2. Os n's vão cancelar, vai sobrar 2. E assim por diante. Então, vou ter 1, 2, 3, n menos 2, n menos 1, n. Isso é n fatorial. A próxima derivada de ordem n mais 1 é 0, porque isso é uma constante. N é uma constante, derivada de uma constante é 0. E depois toda derivada de ordem maior do que isso, derivada de 0, continua sendo 0. Então, toda derivada de ordem k, desse x a n, onde k for maior do que n, dá 0. Na verdade, isso eu posso generalizar isso um pouco mais. Porque, então, o que nós estamos falando aqui? A derivada desse monômio aqui, x a n, tá? A derivada dele, derivada de ordem k, é igual a 0 sempre que k for maior do que n. E um polinômio, o maior termo que você tem num polinômio de ordem de grau n é x a n. Todos os outros termos são as potências são menores. Então, quando eu calcular a derivada, uma derivada de ordem k, se k for maior do que n em um polinômio de grau k, bom, o termo de ordem mais alta vai ser 0, que é esse resultado que a gente está vendo. E os outros são de ordem menor, portanto, também serão 0. Portanto, na verdade, isso se generaliza para isso aqui. A derivada de ordem k de um polinômio de grau n, se k for maior do que n, é 0. Sempre é 0. Agora, temos o importante caso da chamada regra da cadeia. E a regra da cadeia é uma regra que nos diz como calcular a derivada de uma função composta. Como é essa regra? Bom, primeiro, o que eu tenho que ter? Vamos considerar a composta f bola g. Então, eu tenho que, no caso, essa regra se aplica quando a função g tem derivada em um ponto x
e a função f tem derivada no ponto g de x. Quando isso acontece, vale essa regra que está aqui. A derivada da função composta é dada por derivada da função f, calculada em g de x, multiplicada pela derivada da função g, calculada em x. Esta regra aqui pode parecer meio estranha, mas quando a gente olha ela através da notação de Leibniz para a derivada, ela parece assim fazer um certo sentido. Ou pelo menos, mesmo que você não pode querer pensar, nesse caso aqui, em cancelar esses dy, não é isso, por favor. Mas, pelo menos essa expressão aqui, tá, ela nos ajuda a lembrar. É uma espécie de uma regra que tem um apelo, né, pelo menos simbólico, né, para lembrar qual é a regra. Né. Então, escrevendo isso desse jeito, né, você claramente vê o que acontece. Bom, o h é o f de g de x e df de y. Bom, aqui você tem que sempre prestar atenção que nesse caso isso é calculado quando y for g de x e depois a derivada do g em relação a x. Uma outra forma de lembrar, e eu acho interessante, é na hora que eu for calcular então a derivada da função composta f de g de x, então como que eu calculo? Primeiro a derivada do f em relação ao argumento dela, então a derivada da função f e depois entra o argumento, e depois o argumento, a derivada do argumento em relação a x. Bom, pode parecer meio estranho isso aí, mas é isso que a demonstração vai nos mostrar, a validade dessa regra, e é isso que vamos fazer agora. Para provarmos a validade da regra da cadeia, o que temos que fazer? Partir da definição da derivada da função composta e nessa expressão tentar identificar a presença da derivada da função f e da derivada da função g, que é isso que queremos fazer. Calcular a derivada da função composta em termos das derivadas das duas funções que estão sendo combinadas, né? Então, a gente tem que pegar, e essa aqui é a expressão da definição da derivada aplicada à função composta, e tentar, nesta expressão aí, identificar a derivada do f e a derivada do g. Como fazemos isso? Mexendo nessa expressão aí. Tá? Então, aqui temos a definição, né, então, da derivada. Então, f bola g em x mais h é isso, f de g de x mais h, menos o f bola g de x, que é isso aqui. Aqui estava o h, e o que eu fiz? Tá? Veja, nessa expressão, na passagem daqui para cá, eu peguei e multipliquei em cima e embaixo por g de x mais h menos g de x. Tá? Vejam, esta expressão aqui já é a expressão do limite que eu preciso, do limite que me define a derivada do g. Já está aqui, é isso aqui. Tá? Isso aqui, para h indo para zero, é o meu g' de x. Agora eu tenho que mexer nisso aqui. Tá? Pois bem, vamos olhar isso aqui. Ó. Vamos pegar, escrever g de x mais h menos g de x como sendo um k. Tá? Olha, vamos identificar, isso sim fica mais fácil de ver. Então, g de x mais h menos g de x é este k aqui. Portanto, g de x mais h, que está aqui ó, no argumento do f, g de x mais h é k mais g de x, que é o que está aqui. K mais g de x. Tá? Então, daqui eu passo para cá. Já está começando a aparecer aqui a derivada da função f. Só que o limite aqui está em termos de h e aqui eu tenho um k. Mas eu posso trocar o h indo para zero para k indo para zero. Por quê? Quem é o k? K é isso aqui, g de x mais h menos g de x. A função g, eu estou supondo que a função g é diferenciável em x. Então, se ela é diferenciável em x, ela é contínua em x. Portanto, quando eu tiver h indo para zero, a função que é k de g de x mais h menos g de x, quando h vai para zero, vai ficar g de x menos g de x, que é zero. Então, h indo para zero implica que k está indo para zero, no caso de g contínua no ponto. E, bom, essa expressão aqui, quem que é? Nesse caso, isso nada mais é do que a derivada da função f calculada em g de x. E é isso que era a nossa regra da cadeia.
Tudo bem? Só que não. Tá? Temos um pequeno problema aqui. E o pequeno problema está aqui. Quando eu multipliquei em cima e embaixo por essa função. Quem disse que g de x mais h menos g de x é diferente de zero? Isso pode ser zero. Tá? G de x mais h menos g de x pode ser zero. Caso, por exemplo, de uma função constante. Então, como que fica? Bom, felizmente dá para contornar isso. O que nós vamos fazer agora é ver um jeito de fazer uma demonstração como essa, só que nós vamos ter que mexer um pouquinho com esta função aqui, e essa aqui não vai ser o problema. O problema é esta por causa da divisão, né? Uma possível divisão por zero. Então, vamos ver um jeito de contornar esse problema aí e ver que de fato ele não é assim um problema. Né? Vamos fazer isso. Vamos começar coletando as informações que temos. E a primeira informação que temos é que f é diferenciável em g. O que isso significa? Significa que existe a derivada de f nesse ponto. E esta aqui é a definição da minha derivada, né? E o resultado é esse f' de g de x. E a definição dessa expressão, desse limite aqui, nós já sabemos, é qualquer epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que sempre que esse k aqui, esse módulo de k for menor que um delta, isso implica que essa fração aqui, menos o resultado aqui, o valor do meu limite, isso é menor que esse meu epsilon. Estou destacando aqui que eu vou usar essa expressão daqui a pouco. E a outra informação que eu tenho é que g é diferenciável em x. Se g é diferenciável em x, g é contínua em x. Isso significa, então, que qualquer que seja epsilon' positivo, existe um delta' positivo, tal que para módulo de h menor que um delta', isso implica que g de x mais h menos g de x é menor que o meu epsilon'. Note que eu nem escrevi aqui maior que zero, porque para h igual a zero eu já sei que existe o valor da função, que é g de x, ela é contínua. Então, mas se você quiser colocar aqui, não tem problema. Bom, mas essas são as duas expressões, as duas informações que eu tenho. Né? E eu vou precisar trabalhar com essas duas funções aqui. Lembra? Essas duas, naquela minha quase demonstração anterior, eram essas duas aí, os dois termos que eu preciso trabalhar. Né? E onde esse g de x mais h menos g de x é quem eu chamo de k. Então, são esses dois caras que eu preciso trabalhar. E é eles que eu vou mexer agora no próximo slide aqui. Tá? Bom, está aqui. No caso desse g de x mais h menos g de x, isso eu vou chamar de k. K, evidentemente, aqui é uma função de h. Tá? E se isso, então, é diferente de zero, aí, então, nesse caso, eu vou definir a função φ de h, tá? Dessa forma. G de x mais h menos g de x sobre isso, que é aquela primeira função lá, das duas que eu destaquei no slide anterior. Então, esta é a função que eu estou querendo trabalhar. Essa que eu estou chamando de φ de x. Então, sempre que g de x mais h menos g de x é diferente de zero, tá? E φ é isso aqui. Esse é o caso que eu não tenho problema. Tá? Que a gente viu que na nossa quase demonstração. Né? E, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas informações que eu tinha. Tá? O truque que eu vou fazer agora é o mesmo que a gente fez quando estava trabalhando com função composta. Né? A gente estava falando sobre o limite envolvendo funções compostas, continuidade. Então a gente tinha duas informações, a gente queria juntar as duas, porque a composição juntava as duas. Então eu escolhia o delta de uma... Na verdade, escolhia o epsilon, né? Porque o epsilon é arbitrário, desculpa. Então, como o epsilon é arbitrário, eu escolhia ele como sendo o delta da informação anterior que eu tinha. Então, é o que eu vou fazer agora. Tá? O meu epsilon', eu vou escolher ele como sendo o delta que eu tenho entre as duas da formação, nessa aqui daquela estrela e das duas estrelas. E agora, combinando as duas por causa dessa identificação aqui, eu concluo isso. Qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta', tal que para módulo de k menor que delta', vale isso aqui. Isso juntando as duas expressões. Tá? É o que resulta das duas com essa identificação. Já se k for igual a zero, tá? Que era o caso que me dava problema, nós vamos definir o φ de h como sendo φ' de g de x.
Bom, nesse caso, φ de H menos o F' de G de X, bom, eles são iguais, portanto também são menores que um certo epsilon. Menor que esse epsilon que aqui está. Pois bem. Então, o que eu posso dizer? Que o limite de φ indo para H de φ de H é F' de G de X. Para φ de H definido dessa forma. Tá? Certo? Tá? É o que está colocando aqui, ó. Essa aqui é a minha expressão, tá? Para φ de H. Essa aqui, desculpa, essa aqui é aqui a expressão que a gente teve das duas informações do problema. E agora, isso aqui é que eu estou definindo como sendo φ de H. Quando H para cá é igual a zero, desculpa, para cá é igual a zero. Então aqui, ó, é o K está indo para zero. Bom, então, isso significa que φ de H para H indo para zero é o meu F' de G de X. Ou seja, φ de H é contínua em H igual a zero. Então, o que temos agora? Vejam, H diferente de zero, está aí. Nesse caso, essa expressão vale essa expressão, como a gente acabou de ver agora no slide anterior. Então, essa expressão aqui, tá, pode ser escrita como aquele meu φ de H vezes isso aqui. Tá? E essa expressão é válida, tá, mesmo se G de X mais H menos G de X for igual a zero. Porque aí essa expressão vale como uma identidade. Se G de X mais H menos G de X for zero, isto aqui é zero. Tá? E aqui também é zero, porque aí G de X mais H é G de X. Isso menos isso, zero. Numerador aqui é zero, numerador aqui é zero. Zero igual a zero, tudo bem. Tá? Então, essa expressão vale mesmo dentro desse caso. E agora, então, eu posso usar isso para H diferente de zero para calcular a derivada da minha função composta. Então, aqui eu tenho a função composta. Essa aqui é a definição da derivada. Vou usar agora, aqui, eu vou usar essa expressão. Isso, então, é dado por isto. Agora, separei os dois limites, né, que eu escrevi isso, e aí o limite de cada parcela. Isto aqui é a derivada do G, e isso aqui, como a gente acabou de ver, é o F' de G de X. Então, isso é F' de G de X, esse aqui é o G' de X, e assim a gente prova a importantíssima regra da cadeia. O nome, regra da cadeia, a palavra cadeia tem que ser entendido aí, não no sentido de o malvado está na cadeia, mas no sentido de reação em cadeia. Né? Tá, então a regra da cadeia poderia ser vista então como um sinônimo, né? Aí, como uma espécie de regra da corrente. Né? Por quê? Pela forma como que a derivada da função composta é calculada. Talvez isso não fique evidente quando, no caso que a gente viu com duas funções. Mas quando eu olhar a regra da cadeia e pensar nela para uma composição de várias funções, essa ideia de cadeia, né, no sentido de corrente, né, ela fica evidente. Veja, vamos ver aqui, ó, no caso, então, essa por causa de uma composição de n funções, para ver a expressão disso, vamos começar aqui com uma de 3, né? Está compondo 3 funções. Então, aplicando a regra da cadeia para isso aqui, e como que você faz? Escolhe duas, porque a composição, a gente sabe que é uma operação associativa. A composição de funções é uma função associativa. Então, de F1, F2, F3, então escolhe F1, F2 como uma função, F3, aplica a regra da cadeia a isso e depois aplica a F1 com F2. Bom, o que ela mostra aqui? Que essa regra, nesse caso, o que eu faço? Estou compondo, então, 3 funções. Quero calcular a derivada disso. Então, é a derivada da primeira em relação ao meu argumento. Veja, F1. F1 tem como argumento F2 e F3. Né? Então, é a derivada de F1 em relação ao seu argumento. Depois eu pego F2, derivada do F2 em relação ao argumento dele. E, finalmente, do F3 em relação ao argumento. A generalização disso aqui para n funções, agora parece meio clara, né? É esta aqui. Tá? Então, veja. A derivada, então, da composição de n funções é derivada da primeira em relação ao argumento dela, depois multiplico pela segunda, e aí coloco aqui o argumento dela, a derivada da terceira em relação ao argumento da terceira, assim por diante, da n-1 em relação a fn, e finalmente, derivada da enésima em relação a x. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos uma espécie de reação em cadeia, uma corrente. Bom, veja como você quiser. Tá? De qualquer forma, o que importa é saber calcular.
E falando em calcular, vamos aqui no nosso probleminha, tá? Calcular as derivadas de algumas funções usando a regra da cadeia. Então aí tem seis funções. Vamos fazer aquilo que já estamos fazendo. Tá? Sugiro que você então tente resolver isso usando a regra da cadeia, pense no problema e depois que você fez isso, você volta para continuar o vídeo e aí a gente resolve esses problemas aí. Nossa primeira derivada é essa, a derivada da função f igual a cosseno de 3x. Notem que eu troquei a notação, tinha o f minúsculo, agora eu passei para f maiúsculo, para não confundir com a notação que a gente usou na regra da cadeia, né? Na formulinha da regra da cadeia. Então agora eu vou usar um f maiúsculo aqui. Tá? Então lembrando a regra da cadeia, como que ela é, tá? Então eu estou usando fzão, né? Para essa composição e a regra da cadeia diz então que a derivada dessa composição é a derivada da função f em relação ao argumento g e depois do g' em relação a x. Então, como que eu tenho que resolver esse problema? Como que eu faço para aplicar esta regra ao meu problema, ao meu cosseno de 3x? Eu vou olhar o cosseno de 3x como uma função composta. Nesse caso, então, como que eu vou ver essa função composta? Esse cosseno de 3x? Simples. Eu vou chamar f de y, o cosseno de y, e y, um g de x, que é cosseno de 3x. Então, quem é fzão? É a composição do fzinho com esse g. Então, onde está o y? Está o y aqui. Eu vou escrever que y é cosseno de 3x. Então, esse caso é muito claro, né? Então, o cosseno de 3x é a composição do cosseno de y com y igual a 3x. E agora, então, eu aplico a regra. O que a regra diz? Calcule a derivada do f, que é o que está aqui, né? E coloque no argumento dele não mais o y igual ao g de x, e multiplique pela derivada do g calculado em x. Quem é a derivada do f? A derivada do f, derivada do cosseno, é menos seno de y. Então, quem é f' quando y é igual a g de x? Isso aqui, então, coloca o y igual a 3x. Então, é menos seno de 3x. G' de x. Se o g de x é 3x, o g' é 3. Então, como que é a derivada da minha função composta? É multiplicar uma função pela outra. A derivada, então, é isso. A derivada da função composta é menos 3 seno de 3x. Próximo problema, f igual a 1 sobre x mais 1 elevado a n. Calcular a derivada disso. Vocês se lembram do vídeo anterior, onde a gente calculou essa derivada aí? Vocês lembram do trabalho que deu? Porque eu não sabia qual era a regra para isso nem nada, então nós tentamos calcular. Calculamos para n igual a 1, para 2, depois usei por substituição finita e a regra de Leibniz, a regra do produto. Enfim, conseguimos mostrar. Deu um trabalho, mas era o que a gente tinha na época. E eu falei que o cálculo daquilo era muito mais simples se a gente usasse a regra da cadeia. Pois bem, agora a gente sabe usar a regra da cadeia. Então vamos calcular aquele limite, que é esse, né? Desculpe, esse aí, né? Agora, usando a regra da cadeia. E vamos ver como é muito mais simples. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar esse f de x como uma função composta. Tá? Então, e aí depois aplicar a regra da cadeia. Então, como que eu vou ver isso? Essa expressão, esse f como uma função composta. Para mim, me parece muito claro isso. Que então, é a composição de 1 sobre 1y a n, onde y é igual a x mais 1. É a composição natural. Né? Pois bem, então, vendo então essa função fzão como a composição do fzinho com o gzinho, vamos aplicar a regra da cadeia para calcular a derivada do fzão. Então, a derivada desse fzinho, agora a gente já sabe. A derivada desse fzinho em relação a y, essa regra a gente sabe. A gente sabe, então, que é isso aqui. Isso a gente já aprendeu. Tá? Então, é isto. E agora, o que eu preciso? Eu preciso do f' do g. Então, onde está o y, eu coloco que y igual a g de x. Então, essa é a derivada do f calculado em g de x. É isso.
A derivada do g em relação a x, quanto que é? É 1. Então, o que acontece? Multiplicando as duas, é esta expressão, que é o resultado que a gente obteve. E lembra que eu falei que o resultado ia ser o mesmo se fosse x mais 1, x mais 2, x mais 3, não importava. Por quê? Porque a composição, na hora de olhar essa expressão que eu estou falando, por exemplo, um g mais 14, tá? O x mais 14 ia ser aqui, ó, ia ser minha função, essa função gzinha aqui, ia ser x mais 14. Na hora que eu derivasse em relação a x, a derivada do 14 é uma constante, tá? A derivada dela é zero, então ia dar 1 do mesmo jeito. Então na hora que eu voltasse aqui ia aparecer um x mais 14, por causa do g aqui. Então, qualquer constante que eu tivesse aqui ia dar o mesmo resultado. Né? Bom, como vocês veem, então, como eu tinha falado, é muito mais simples calcular essa expressão usando a regra da cadeia. Vamos ao próximo caso. Bom, para esse problema, ele parece um pouco assustador, né? Um seno de x ao quadrado, mas usando a regra da cadeia não é tão assustador assim. Tá? O que temos então? Aqui é a nossa regra da cadeia, então temos que olhar o seno de x quadrado como uma composição de duas funções. Nesse caso, a composição qual é? Seno de y com y igual a x quadrado. E vejam, cada uma delas, é importante na hora que você olhar a composição de funções, olhar com uma composição de funções que você conhece a derivada. No caso como esse, não tem dúvida. Né? Mas, eventualmente, em expressões mais complicadas, você pode ter duas possibilidades diferentes. Né? Aqui não tem como. Né? Então, vamos aqui proceder então, usando a regra da cadeia para o cálculo dessa derivada. Então, a derivada do f, se f é seno de y, a derivada em relação a y é cosseno de y. E agora eu tenho que usar o f' do g de x. Então, a f'... aqui. F' de g de x é cosseno de x quadrado. No caso do g de x, a derivada é 2x. Cálculo, então, do valor da derivada é 2x vezes o cosseno de x quadrado. Isso aqui, então, é a derivada da função seno de x quadrado. Agora, esse caso. Tá? F de x como 3x ao quadrado mais 1 ao cubo. Qual é a derivada disso? Veja, isso aí tem outras formas de calcular que não seja através da regra da cadeia. Elas são meio óbvias, né? Então, porque você tem uma expressão aí, uma coisa, 3x quadrado mais 1 ao cubo, eu posso desenvolver essa expressão ao cubo aí, né, te dando então 3x quadrado ao cubo mais 3, que multiplica 3x quadrado ao quadrado mais 1, enfim. Você abre essa expressão, você vai ter 4 termos, deriva eles e pronto. Tá? É uma possibilidade. Posso olhar como a regra do produto de 3 termos. Um 3x quadrado mais 1 vezes um 3x quadrado mais 1 e 3x quadrado mais 1. A gente já sabe calcular isso. Mas nenhuma é tão simples como a regra da cadeia, porque ela mantém essa expressão de uma forma compacta. Vejam, o que vai acontecer? Bom, a forma de olhar essa composição é meio óbvia. Vou olhar 3x quadrado mais 1 ao cubo como 1y ao cubo, onde y é 3x quadrado mais 1. Certo? E agora, então, derivada do f em relação a y, 3y ao quadrado. Agora, a derivada do f em g de x é, onde está o y, coloco o g de x. Então, 3, que estava aqui, vezes os 3x quadrado mais 1 ao quadrado. Derivada do g, 6x. Derivada do 1 é 0, cai esse 2, 6x. Então, derivada desse cara aqui é isso. 6 vezes 3, 18, vezes o x, 3x2 mais 1 ao quadrado. Veja, como eu falei, ela mantém a forma compacta. Se eu tivesse aberto essa expressão aí, ia ter também esse quadrado aqui, estava expandido também. É uma expressão feia. Né? Bom, é isso. Vamos ao próximo. Parecendo ficando bom, né? Calcular a derivada de seno do cosseno de x. Bom, como eu falei, pode parecer assustador, mas com a regra da cadeia a gente lida facilmente com essa situação. Então, o que temos que fazer? Então, olhar essa expressão seno do cosseno de x como uma função composta. Então, é meio claro que vou fazer isso olhando isso como um seno de y, onde y é um cosseno de x. Né? Bom, usando a regra da cadeia, primeiro a derivada do y,
do f, né, do f do y, desculpa, que é cosseno. Derivada de seno é cosseno. E agora coloco y como g de x. Então é cosseno do cosseno de x. E aqui eu tenho um cosseno, derivada dele, menos seno. Então a derivada do seno do cosseno de x, o que é? É o produto disso com isso. Essa expressão. Menos seno de x vezes o cosseno do cosseno de x. Finalmente, tá? Calcular a derivada dessa expressão. Bom, aqui a gente pode olhar isso, como falei, de várias formas possíveis. Nós vamos olhar ela da seguinte forma. Como um y à quarta, ou onde, né, o y é x mais 1 sobre x quadrado mais 1. Tá? Essa expressão aqui, a gente já sabe calcular a derivada disso, é um quociente de duas funções. Então não dá muito trabalho calcular isso, a gente já sabe fazer. Tá? Agora, do y à quarta, bom, essa também é tranquilo. Então essas duas derivadas são simples de calcular. Então, bom, é só proceder. O que temos então? A derivada f' de y é 4y ao cubo. Né? E aí no lugar do y eu coloco agora meu g de x e dá isso aqui, 4. E essa expressão aqui é o meu g de x ao cubo. A derivada desse y, agora eu uso a regra do quociente. Tá? Então é derivada da primeira função, a função que está no numerador, desculpe, que é 1 vezes o denominador, menos a função do numerador, x mais 1, pela derivada da que está no denominador. Então, esse 2x aqui, dividido pelo denominador ao quadrado. Simplificando esse numerador, eu vou obter isso aqui. 1 menos 2x menos x quadrado. E aqui eu tenho x quadrado mais 1. E agora, o resultado final, multiplico isso aqui, por isso. Dando, então, isso aqui. 4x mais 1 ao cubo, que está aqui, vezes esse numerador. E aqui, o denominador, eu peguei o x quadrado mais 1 ao cubo e juntei com esse x quadrado mais 1 ao quadrado, dando esse x quadrado mais 1 à quinta. Aqui temos mais um problema. O que diz esse problema? Você tem uma função diferenciável, até segunda ordem, e a partir dela temos uma função g de x definida como x vezes essa função. Só que esta função tendo como argumento x quadrado. Tá? Então a função g de x é x vezes essa função f, tendo como argumento x quadrado. E pede-se para calcular a derivada segunda de g no ponto 2, supondo que a derivada primeira do f no 4 é 2 e a derivada segunda em 4 é 3. Bom, para calcular a derivada segunda do g, eu tenho que calcular a derivada primeira e depois eu derivo de novo para encontrar a derivada segunda. Ok. Então, temos aqui a função g. Como que eu vou calcular a derivada dela? Eu vou olhar primeiro essa função g aqui como o produto de duas funções. O produto da função x com a função f de x quadrado. É um produto de duas funções, então eu vou aplicar a regra do produto. Então eu vou calcular, eu vou escrever g' é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada do segundo. A derivada daqui do x, essa é 1, tranquilo. E a derivada de fx quadrado? Esse f de x quadrado eu vou olhar isso como uma função composta. A composição da função f com a função x quadrado. Certo? E vou aplicar a regra da cadeia para isso, para calcular essa derivada. E o que diz a regra da cadeia? Vamos falar assim, a função f de g de x. Então vamos falar a função de fora e a função de dentro. Como que eu calculo a derivada disso? Tenho f, função de fora, g, a função de dentro. O cálculo dessa função composta a derivada dessa função composta é dada pela derivada da função de fora, tendo como argumento a função de dentro, multiplicado depois pela derivada da função de dentro em relação a x. Então, ó, vamos ver isso nesse caso aqui. Ó. Então, o 1, a derivada está aqui, e olha, x que está aqui, e agora, como que é essa derivada? Então, derivada do f de x quadrado é a derivada do f, da função de fora, em relação a quem está aqui dentro, f' do x quadrado, e a derivada de quem está dentro, do argumento, em relação a x, 2x. Né? Bom, então tá aí, o g' é isso. Eu posso só simplificar jogando
juntar esses 2x, né, com esse x, dá um 2x². Agora, derivada segunda. Bom, eu vou ter a derivada segunda desse cara e desse termo aqui. Bom, vamos lá, vamos escrever. Desse primeiro é o mesmo que está aqui. Então, a derivada do fx² é o que a gente acabou de calcular. E, para calcular a derivada disso aqui, eu vou usar a regra do produto de novo. Então, a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira, a derivada da segunda. E agora, como que eu vou calcular essa derivada? Não importa que é o f' aqui que eu vou derivar. O cálculo é exatamente igual ao que a gente fez com o f. É exatamente a mesma coisa. Então, eu vou ter, bom, aqui é a expressão, o f' com esse 2x está aqui, eu só reescrevi essa expressão. Aqui está o 4x, derivada disso é 4, né? Desculpe, o 2x², a derivada, cai esse 2, fica um 4x vezes o f', esse 2x² é o que está aqui. E agora, essa derivada aqui. Então, como que é o cálculo disso? É a derivada da função de fora em relação à função de dentro, contendo como argumento a função de dentro, né? E depois a função de dentro em relação a x. Então, ó, f, derivada do f' é um f duas linhas do x², e depois eu estou derivando o x², né, a função de dentro, em relação a x, que dá um 2x. Bom, vamos juntar agora esses termos todos aqui, né? Vejam, esses termos aqui têm o mesmo f' de x², então vai dar um 6x aqui, e aqui 2x². Com esse 2x dá um 4x². Pois bem, então, esta aí é a expressão para g duas linhas de x. Tá? E ela está dada em termos da derivada do f e da derivada segunda do f. Bom, o que a gente pede? A gente pede o g duas linhas em 2. Então, coloco x igual a 2 aqui. Então, eu tenho 2 vezes 6 dá um 12. F' de 4. Né? Aqui eu tenho 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32. F duas linhas de 4. Bom, agora é só colocar as informações. F' de 4 que é 2. F duas linhas de 4 que é 3. Coloco isso, o resultado dá 120. Próximo problema. Uma função diferenciável f de x é tal que ela satisfaz essa equação aí. X vezes f de x mais o seno de f de x é igual à função f de x ao quadrado. Pergunta. Encontre f' de x. Bom, veja, essa expressão aí, x f de x mais seno de f de x, f ao quadrado de x, não tem f' aí. Eu quero um f', quero a derivada do f. Bom, eu tenho que de alguma forma aparecer um f' aí. E como que nasce uma derivada? Como que nasce? Ela nasce derivando uma função. Ora, se eu tenho aí a expressão, uma equação para a função f, e eu quero a derivada de f, e para obter a derivada de f eu tenho que derivar o f, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar essa equação. Essa equação, o que é? No fundo, é uma função. Aí eu estou falando aqui, uma função x, f de x mais seno f de x menos f quadrado igual a zero. Uma nova função igual a zero. Eu posso derivar ela. É uma função, né? Essa expressão, essa equação, é uma nova função que tem produtos da função f com x, ela ao quadrado e o seno dela. E eu posso derivar isso também, como sendo uma função de x. E ao derivar isso, vai aparecer a derivada do f. E é isso que eu quero encontrar. Então vamos fazer isso, vamos derivar essa equação. Tá? Fazendo o quê? Derivando cada um dos termos desta equação. Vamos lá. O primeiro termo que a gente tem aqui é esse x f de x. Então, a derivada do x f de x, bom, isso é tranquilo. Regra do produto. Derivada do primeiro, de segunda, primeira, derivada de segunda. Então, dá isso aqui. Derivada do x é 1 e aqui x f'. Derivada desse aqui, do seno de f de x. Bom, agora eu uso regra da cadeia. Então, é como? É a derivada, seno é a função de fora. O f de x é o argumento dela. Então, a derivada do seno em relação ao argumento. Então, a derivada do seno é cosseno. Então, aparece aqui o cosseno do f de x. E depois eu derivo esse meu argumento, o f, em relação a x. Então, aparece aqui o meu f' de x. E, finalmente, o f quadrado. Bom, aqui é o uso da regra do produto. Tá?
Então, a derivada do f vezes o f mais f derivada do f. Os dois termos são iguais, então 2 vezes f vezes f'. E agora o que eu faço? Agora eu derivo os dois lados dessa equação. Derivo aqui. Então, derivo o lado esquerdo, está aqui a derivada, a linhazinha aqui, derivada do lado esquerdo, igual a derivada do lado direito. Pois bem, esse primeiro termo aqui, ó, o x f de x f de x, a derivada é dado por isso, que é o que está aqui. O segundo, esse aqui, seno de f de x, essa derivada, ele é cosseno vezes o f', é o que está aqui. E finalmente a derivada desse último aqui, é isso que acabamos de ver, é o que está aqui. Tá? Bom, agora o que nós temos que fazer? Ver, apareceu o f' aí, tá? Temos f' aqui e f' aqui. Então agora eu coleto todos esses f' em um único lugar, né? E resolvo, né? Resolvo essa expressão para f'. Então, coleciono todos eles, ó, deixo eles em termos do f' em evidência, né? E agora simplesmente passo essa expressão para o outro lado, tomo dividindo, e encontro que f' é o meu f de x dividido por essa expressão aqui. O sinal trocado foi porque eu passei para o outro lado e dividi. Então, essa expressão para o meu f' em termos do f de x. Resolvido, encontrado f de x aqui, eu coloco aqui, tenho a expressão por f'. Pois bem, dada uma função, eu tenho, em algumas situações, claro, uma função inversa. E dada a função inversa, eu posso calcular a derivada dela. E posso calcular a derivada dela, como vamos assim dizer, na marra. Né? Pego uma função e uso a derivada, a definição da derivada e vejo o que dá. Né? Ou pelo menos aonde eu consigo chegar. Né? Mas, convenhamos, não seria muito melhor se a gente pudesse calcular a derivada de uma função inversa a partir da derivada da função de ida, né? Da função original? Tem uma função f, depois eu tenho uma função inversa. Não seria bom se a gente pudesse expressar a derivada da função inversa em termos da derivada da função f? A função que está indo? Não sabemos se é possível, mas veja, se for possível, se existe uma relação entre a derivada de uma função e a derivada da função inversa, isso seria ótimo, iria nos economizar um trabalho e tanto. Não é? Bom, vamos ver se isso existe. Na verdade, eu não estaria falando isso aqui se não existisse. Né? Então, existe sim, tá? Essa relação entre a derivada de uma função e a derivada da sua função inversa. Só que antes de chegar nessa regra, eu vou precisar de alguns outros resultados. Tá? E vamos então ver esses resultados antes de eu chegar propriamente na regra da derivada da função inversa. Primeiro é esse teorema aqui. Tá? Então o que diz esse teorema? Se f é uma função contínua e unívoca em um intervalo aberto, fechado, não importa, um intervalo, tá? Então f é crescente ou decrescente nesse intervalo. Então f é contínua e unívoca em um intervalo, então ela é crescente ou decrescente. Bom, como que vamos provar isso? Bom, veja, eu vou considerar 3 pontos A, B, C pertencentes a esse intervalo, tá? E vamos escolher esses pontos A, B, C, tá? De forma que A, B e C estejam em ordem crescente, quer dizer, o B maior que o A e o C maior que o B. Tá? Poderia ser decrescente também, não importa. Tá? Bom, vamos escolher então A, B, C, né, ao longo da reta da minha variável independente, de modo que B maior que A e C maior do que B. Tá? Mas fora isso, eles são arbitrários dentro desse intervalo. Tá? E, bom, se a função f é unívoca, então o f de A é diferente do f de B, que é diferente do f de C. Tá? Eu não posso ter f de A igual a um f de B ou f de C, porque senão ela não seria unívoca. Né? Se eu tenho pontos diferentes, o valor da função é diferente. Né? Então, se A, por exemplo, é diferente de C, como está aí, f de A não pode ser igual ao f de C. Então, f de A tem que ser diferente de f de C. Ora, se f de A é diferente do f de C, só tem duas possibilidades. Ou o f de A é menor que o f de C, ou o f de A é maior que o f de C. Não tem outra possibilidade. Tá? Bom, então vamos considerar o caso, né,
caso A, em que f de A é menor do que f de C. O outro caso, a outra alternativa, é completamente análoga, tá? No que tem aí, é completamente análogo. Tá? Então vamos considerar essa e o resto você muda conforme, caso você esteja interessado, as mudanças são óbvias. Né? Então vamos considerar então essa possibilidade. Tá? Vamos ver o que acontece. Veja, se f de A é menor que f de C, agora eu venho com o meu f de B. O ponto B é aquele ponto que estava entre A e C. O que acontece com o f de B? Só tenho três possibilidades. Ou f de B é maior do que o f de C, que é o que está aí, é a primeira possibilidade. Ou f de B é menor do que o f de A, que é a segunda. Ou f de B está entre f de A e f de C. São as três possibilidades que eu tenho. Novamente, não posso ter igualdade aí. Por quê? Porque todos os pontos são diferentes. E minha hipótese é que a função é unívoca. Tá? Bom, se isso acontece, o que temos então? Vamos considerar aqui no primeiro caso. Tá? Então, nesse primeiro caso, nessa possibilidade aqui, se isso pode acontecer, vamos ver. Vamos considerar entre f de C e f de B um valor aqui, valor gama. Tá? Entre f de C e f de B. O teorema do valor intermediário, tá, que nós já vimos, ele diz que existe um ponto Q, tá, entre B e C, tá, tal que f de Q é igual a gama. Tá? Então, isso que diz o teorema do valor intermediário. Tá? Então, isso garante que uma função é contínua. Tá? Então, como uma função é contínua, existe um ponto Q, tal que f de Q é igual a esse gama. Tá? Só que, por sua vez, tá, como f de A é menor que o f de C, eu também tenho isso aqui, ó, f de A menor que f de C. Como o gama está entre f de C e f de B, eu concluo disso aqui que o gama também está entre f de A e f de B. E o teorema do valor intermediário eu posso aplicar nessa situação. E o teorema do valor intermediário diz que existe um ponto P, tá, entre A e B, tá, tal que f de P é gama. Ora, então o que eu tenho aqui? Juntando essas duas informações aí. Tá? Eu tenho um ponto P entre A e B, tá? E eu tenho um ponto Q entre B e C. E o que acontece nesse caso? Veja, f de P é gama, assim como o f de Q. Mas isso é uma contradição, porque P e Q são diferentes. Olha, veja, tem um B no meio dos dois aí. P e Q são diferentes, e os dois valores iguais. Minha função é unívoca. Então, essa é uma contradição. Minha função é unívoca. Tá? Bom, da mesma forma, acontece se eu supor que o f de B é menor que A. Uso o mesmo argumento, faço o mesmo raciocínio que eu fiz agora nesse outro caso. Você também vai concluir que você cai numa contradição. Totalmente análogo. Faça para você ver. Você vai concluir, então, que você cai numa contradição. Portanto, o que eu tenho? Nesse caso em que o f de A é menor que o f de C, das minhas três possibilidades, eu não posso ter a primeira, eu não posso ter a segunda, só me resta essa. F de A menor que f de B menor que f de C. Então, a minha função é crescente. Né? Bom, a demonstração para o caso, como eu falei, para o caso em que f de A, que está supondo que f de A é maior que f de C, é totalmente análoga, tá? Não tem diferença nenhuma. E aí você vai concluir que quando isso acontece, que sua função é decrescente. Tá? Então, as duas possibilidades, ou é crescente ou é decrescente, que é o que a gente queria demonstrar. O próximo teorema é este. Se uma função f é contínua e unívoca em um intervalo, então sua função inversa também é contínua. Pois bem, para provar isso, o teorema anterior diz que se uma função f é contínua e unívoca em um intervalo, ela é crescente ou decrescente. Vamos supor, para provar então esse resultado, que a nossa função é crescente. Se você estiver supondo que ela é decrescente, é só se fazer as mudanças que seguem aí, com mudança conveniente, ou então usar o que a gente fez aí para a função menos f, né? Se f é decrescente, então menos f é crescente, então não muda nada. Então, sem perda de generalidade, vamos supor que a função f é crescente. Tá? Então, função f crescente, como eu falei, caso contrário, tome menos f. E o que nós queremos provar? Nós queremos provar que f menos 1
é contínua. Então nós queremos mostrar isso aqui, que o limite de f menos 1 de x, quando x tende a 1b, é igual ao f menos 1 de b. Tá? E isso significa que, para qualquer epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que acontece isso aqui. Sempre que x menos esse b, né, o ponto aqui, for menor que um delta, tá, isso implica que f a menos 1 de x menos o f a menos 1 de b, o valor da função no ponto, é menor que esse epsilon dado. Tá? Nota, como eu falei, não preciso botar aqui um maior ou igual a zero, porque existe o valor da função no ponto B. Tá? Então, pois bem, é isso que eu quero provar. Tá? Vejam, vamos escrever isso aqui explicitamente. Tá? Então, isso aqui quer dizer, tá, que x menos b é maior que menos delta e menor que delta. E somando, né, o ponto B em cada um dos casos, então em cada um dos lados, isto aqui significa menos delta mais b menor que o x, menor que delta mais b. E eu fiz a mesma coisa aqui desse lado. Tá? Então, tiro esse módulo, então fica essa expressão aqui de dentro, maior que menos epsilon e menor que epsilon, e depois somei f a menos 1 de b em cada um dos lados. Então, o que eu quero mostrar é isso aqui. Isso que a gente quer mostrar. Tá? Bom, vamos escrever. Tá? A gente sabe que se b, né, o ponto B aí, a gente sabe que tem um ponto A que é levado pela função f no b. Tá? Então, a gente sabe que existe. Então, é isso que está aqui. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou pegar onde está nessa expressão que eu quero provar. Tá? Isso eu quero provar. Eu vou pegar, eu vou escrever que b é f de A. Tá? E aqui no f a menos 1 de b, eu vou escrever que f a menos 1 de b aqui é A. Tá? Então, nessa expressão, eu vou substituir b por f de A aqui e aqui. E f a menos 1 de b eu vou substituir por A nisso aqui. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. Vamos lá. É isso aqui. Tá? É isso que eu quero mostrar. E para mostrar isso, eu vou fazer uma escolha de um delta. Um delta que vai... a escolha de um delta que vai me permitir concluir isso. E qual será o delta? Nós vamos escolher esse delta aí. Tá? Ele é o menor dentre f de A mais epsilon menos f de A e f de A menos f de A menos epsilon. Note, f é uma função crescente. Nós estamos supondo que f é crescente. Então, e epsilon é positivo. Então, f de A mais epsilon menos f de A, isso é uma quantidade positiva. F de A menos f de A menos epsilon, epsilon é positivo. Então, A menos epsilon é menor que A. Então, f de A menos f de A menos epsilon também é uma grandeza positiva. Tá? Bom, então, o que eu vou fazer? Vou escolher delta como sendo a menor dessas duas quantidades. E, ao fazer essa escolha, o que acontece? Vejam, se, no caso em que o delta, vamos supor esse aqui, ó, que essa primeira quantidade, f de A mais epsilon menos f de A, vamos supor que esta seja a menor. Então, o que acontece? Nesse caso, o delta é igual a ela. É isso que estaria aqui. Tá? Então, delta é igual a essa quantidade e menor do que esse aqui. Porque esse é maior, né, do que esse. Então, se delta é esse, então esse aqui, delta é menor que isso aqui. Então, eu tenho delta igual a isso e delta menor do que essa aqui. Se for ao contrário, então, o meu delta vai ser igual a isso e menor que esse aqui. Então, ao escrever, né, como eu estou escrevendo aqui, delta menor igual e delta menor igual, eu estou levando em conta as duas possibilidades. Então, quando é dessas desigualdades fica sendo uma igualdade e a outra é uma desigualdade mesmo. E se for a outra opção, a outra escolha é uma igualdade e a primeira é uma desigualdade. Enfim, ao escrever o menor igual nos dois casos, eu contemplo as duas possibilidades. Tá? E daí, o que eu tenho? Dessa expressão eu concluo isso. Passo esse f de A para o lado de cá. Então, delta mais f de A menor ou igual a esse f de A mais epsilon. E agora passo o delta para esse outro lado. Menos delta mais f de A. Esse vai para o outro. Eu tenho isso aqui. Tá? Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos usar isso e isso aqui. Tá? Delta mais f de A é aqui.
e menos delta mais f de A, tá? Aqui. Vamos usar isso nesses dois lados dessa desigualdade. Então, ó, aqui eu tenho, ó, isso que acontece. Esse aqui, ó, menos delta mais f de A, isso aqui, ele é maior ou igual a f de A menos epsilon. Então, essa desigualdade aqui, esse outro é maior ou igual ao f de A menos epsilon. Então, como era menor aqui, eu tenho menor aqui o f de A menos epsilon. Desse outro lado aqui, veja, é um delta de f mais A. Esse. Delta de f mais A é menor ou igual ao f de A mais epsilon. Então, esse menor aqui continua menor f de A mais epsilon. Tá? Então, o que eu tenho? Então, reescrevendo essa expressão aqui de cima agora. Tá? E lembrando, vamos fazer isso, mas para fazer isso, antes vamos lembrar o seguinte. Tá? Se f é crescente, f a menos 1 também é crescente. Vai e volta. É o caso que a gente, do teorema anterior. O que a gente fez? A gente provou que, supondo, a gente começou escolhendo A, B, C, de forma que A menor que B, menor que C. E aí nós concluímos que f de A era menor que f de B, que era menor que f de C. O mesmo raciocínio vale ao contrário. Tá? Então, se uma é crescente, a outra é crescente, então é isso que está aí. Agora vamos reescrever então isso aqui. Tá? Lembrando, usando esse fato. Então, se eu tenho isso, agora vamos ver a função inversa. Vale isso aqui, ó. Isso que eu estou escrevendo aqui, ó, é f crescente, que é o que está aqui, né? Tá? Essa conjunto x está entre esses dois, então, também, através da imagem da função inversa, é crescente. Ó, 3 números crescentes, função inversa, 3 números crescentes. Tá? A imagem é crescente, certo? Ó, 3 números em sequência, crescentes, então f é menos 1 também é crescente, eu tenho isso aqui. Só que agora, bom, f é menos 1 de f é a menos epsilon. F é menos 1 de f é a mais epsilon. Então, ó, vamos escrever isto aqui que nós concluímos, tá? Que implica nisso, e isto aqui é isso. Ou seja, é esta expressão que implica nisso. Então, ó, é o que eu tenho original. Menos delta mais f de A, que está aqui. Tá? Isso implicou nisso e isso nisso aqui. E isso é, ó, f menos 1 de f é a menos epsilon. F a menos 1 de x está aqui. F menos 1 de f é a mais epsilon é o que está aqui. Agora vejam, isto aqui nada mais é do que isto. Que é o que a gente queria provar. Que é a expressão para a continuidade do f a menos 1. É isso aí. Nosso próximo resultado. Se f é contínua e unívoca em um intervalo e f' calculado no ponto f a menos 1 de A for zero, então a função inversa não é diferenciável no ponto A. Não é difícil vermos isso. Tá? E para fazer isso vamos usar a definição da função inversa e a regra da cadeia, supondo que a função possa ser diferenciável. Vamos lá. Aqui temos, então, definição. Função inversa, f agindo na inversa, em x me dá o próprio x. Então, se f é menos 1 é diferenciável em x igual a A, essa vai ser a nossa hipótese. Vamos supor que f é menos 1 seja diferenciável em A. Então, usando a regra da cadeia, e aí derivando os dois lados dessa expressão aí, tá? Usando a regra da cadeia para calcular o lado esquerdo, né? Porque o lado direito do x, derivado em relação a x em x, é 1. Então, usando a regra da cadeia no lado esquerdo, e aí eu preciso usar a hipótese que f é menos 1 é diferenciável em x igual a A, eu vou ter isso aqui. F' de f a menos 1 de A, um ponto A, né, que eu estou tomando, né, vezes nosso próximo resultado é este. Se f é uma função contínua e unívoca em um intervalo e a derivada do f calculada no ponto f a menos 1 de A for zero, então f a menos 1 não é diferenciável no ponto A. Esse resultado é fácil de vermos. Tá? O que nós vamos fazer? Vamos usar a definição da função inversa e aplicar a regra da cadeia. Tá? E para isso eu vou supor que f a menos 1 seja diferenciável em A. Ou seja, vamos fazer uma demonstração por contradição. Então, o que temos? Tá?
Então, aqui, a função inversa, f agindo na inversa é o próprio x, e vamos supor que f a menos 1 seja diferenciável num ponto A. Pois bem, o que eu vou fazer agora? Se ela é diferenciável no ponto A, eu posso calcular essa derivada desse lado esquerdo aqui, tá? No ponto A, né? Usando a regra da cadeia. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão, vou derivar dos dois lados. Do lado direito, obviamente, dá 1, derivo em relação a x, e aí pego o resultado em x igual a A. Tá? Então, aqui do lado direito dá 1 e do lado esquerdo. Vamos pegar isso aqui, usar a regra da cadeia. Então vai ficar a derivada do f em relação ao seu argumento e depois a derivada desse argumento em relação a x. E tudo isso nós vamos calcular no ponto A. Então vai dar isso aqui. f' do f a menos 1 no ponto A vezes o f a menos 1, derivada dele no ponto A igual a 1. Mas se f' de f a menos 1 de A for 0, eu tenho 0 vezes a derivada da função inversa no ponto A igual a 1. Que é um absurdo. 0 vezes um número igual a 1. Não dá. Ou seja, eu tenho uma contradição e a origem disso está na suposição que f é diferenciável em x igual a A. Tá? Portanto, se eu quero... O que esse resultado nos está sugerindo? Se eu quero a diferenciabilidade da minha função inversa em um ponto, eu vou ter que exigir isso aqui. Se isso não acontecer, tá? Vou ter que ter isso diferente de zero. Se isso for igual a zero, a função não vai ser diferenciável no ponto. Então, isso aqui vai desempenhar um papel importante, tá? Na expressão que eu vou obter para a derivada da função inversa em termos da derivada da função f. Finalmente, o resultado que estávamos procurando. Teorema. Se f é contínua e unívoca em um intervalo, e suponha que f seja diferenciável em f a menos 1 de b, com derivada f' de f a menos 1 de b diferente de zero. Lembre-se do teorema anterior. Se a derivada, se f' em f a menos 1 de b for zero, a função f a menos 1 não é diferenciável nesse ponto, no ponto B. Né? Então, eu preciso dessa hipótese que ela seja diferente de zero. Tá? Então, dentro das hipóteses que estão aí colocadas, f a menos 1 é diferenciável em b e f a menos 1, a derivada da função f a menos 1 no ponto B, é f' calculado em f a menos 1 de b. 1 sobre isso. Né? Veja, essa é a fórmula que nós estávamos procurando. Uma fórmula que relaciona a derivada da função inversa de f com a derivada da função f. Tá? Então, eu não preciso pegar uma função, dar numa função, expressar a função inversa e calcular a derivada da função inversa usando a definição. Não. Se eu já sei a derivada do f, então eu consigo calcular a derivada da inversa usando essa fórmula aqui. E de onde sai essa fórmula? Bom, de onde tinha que sair, né? Usando a definição da derivada para a função inversa e mexendo nessa expressão. Ou seja, eu quero calcular isso aqui. Isso é a derivada do f a menos 1 no ponto B. Eu quero poder então calcular essa expressão aqui e colocar ela em termos da derivada do f. Tá? Bom, para isso, vejam, aqui eu tenho o f a menos 1 de b, então existe, né, nesse caso, quer dizer, para pegar e expressar essa quantidade em termos da derivada do f, eu preciso jogar as coisas para o outro espaço. Né? Então, para isso, bom, aqui f a menos 1 de b, bom, claramente existe um ponto A, tal que b é f de A. Então, nesse caso, então, essa expressão aqui pode ser escrita dessa forma. Então, minha pergunta é, quem é isso? Né? Agora eu preciso, para continuar, saber quem que é isso aqui. f a menos 1 de b mais h. Ou, em outras palavras, b mais h. Tá? Do mesmo jeito que b é um f de A, b mais h o que que é? Essa é a primeira coisa que a gente tem que responder. Tá? Vamos lá. Ó, é claro, devido à continuidade, unicidade, as duas são crescentes e tudo mais, veja, nós temos aqui o b mais h, existe um ponto. Tá? Então, se b era um f de A, o b mais h vai ser um f de A mais um k. Existe esse k. Tá?
Tá? Vai depender, por exemplo, para cada H diferente eu vou ter um K diferente. Portanto, como está aqui, K é uma função de H. Mas até isso não quer dizer nada. Tá? Isso não importa. Tá? Importa isso, que existe um K tal que B mais H é um F de A mais K. Então, nesse caso, veja, isso aqui, essa expressão F é menos 1 de B mais H menos A, eu coloco B mais H aqui. Onde está esse H? Eu coloco que H é quem? H é F de A mais K menos o B, que é o que está aqui. E agora, F menos 1 de F vai me dar A mais K, e A mais K menos A me dá K. Então isso é limite de H indo para zero, de F de A mais K menos F de A no denominador e no numerador o K. Vejam, isso aí tem o jeitão da derivada do F, só que ao contrário, né? Onde está o denominador, deveria estar o numerador, quer dizer, ao contrário, é 1 sobre a derivada. É isso. Quer dizer, quase. Né? Seria isso se no lugar de H indo para zero, eu tivesse K indo para zero. Mas é isso que acontece. Por quê? Vamos ver. Olha, B mais H é isso aqui. Então F é menos 1 é de B mais H é A mais K. Mas F é menos 1 é contínua. Veja, aqui, só voltando aqui, né? Antes de botar isso. K, então, é o F é menos 1 de B mais H menos o F de A. F de A é F é menos 1 de B. Mas F é menos 1 é contínuo. Veja. Então, quando H vai para zero, o que vai acontecer? F é menos 1, o limite para H indo para zero de F é menos 1 de B mais H. Como F é menos 1 é contínua, isso é F é menos 1 de B. F é menos 1 de B menos F é menos 1 de B, zero. Então, devido à continuidade da função inversa, quando H vai para zero, K também vai para zero. Bom, então eu tenho o quê? A expressão. Essa aqui de H indo para zero de F de A mais K menos F de A, que a gente tem na expressão anterior é 1 sobre isso, né? Mas, então, H indo para zero eu posso trocar por K indo para zero. E aí eu tenho meu F' de A. Então, conclusão, aquela expressão que eu estava trabalhando desde o começo, que é essa, da derivada da função inversa, é 1 sobre a derivada do F no ponto A. E o ponto A quem é? O ponto A é o F é menos 1 de B. E isso aqui, o lado esquerdo, é essa derivada. Então essa é a regra que eu estava procurando, que está agora aprovado. Veja, a notação escrita desse jeito, tá, ela parece meio estranha, mas quando a gente usa a notação de Leibniz, veja, na notação de Leibniz é isso. Tá? Parece, aí você olha assim e fala, ah, era óbvio, né? Não era nem um pouco óbvio, né? Mas também a gente não pode se iludir, tomar um cuidado com a notação, viu? Porque a gente, que eu já comentei em algum vídeo anterior, a notação, quanto mais operacional, mais fácil de usá-la é, menos precisa ela é. Quanto mais operacional, menos precisa. Quanto mais precisa, menos operacional. Operacional no sentido de ser fácil de usar, de não ser uma notação muito carregada. Então, essa notação, tal como está aqui, ela não é nem um pouco carregada, mas ela falta informação, que é a informação importante, que é onde a gente calcula essas quantidades. Então aqui, ó, o F é menos 1 de B, esse aqui, ó, essa derivada aqui, eu estou expressando dessa forma a derivada, mas a informação sobre o ponto B não está aqui. E aqui do outro lado, essa derivada, ó, o F' é dy dx. Só que aqui eu calculo em F é menos 1 de B isso. Então, vejam, eles estão sendo colocados aqui em cada lado dessa expressão. Aqui, essa quantidade é calculada em B. E esta aqui é calculada em F a menos 1 de B. Então, vejam, a notação parece boa. De fato, ela é boa para você ter uma ideia dela. Tá, pode ser até operacional, mas ela não é precisa. Tá? E como essa de cima. Então, se você pensa em termos disso, cuidado. Tá? Cuidado de você avaliar em cada lugar o que você está colocando aqui. Quais os pontos que você está avaliando dx, dy, e em que ponto, quais os pontos que você está avaliando dy, dx. Cuidado com isso. Tá? Então, depois de algum tempo você se acostuma com essa notação que, convenhamos, é menos perigosa. Perigosa no sentido de correr riscos de fazer coisas erradas. Essa notação, nesse ponto, ela é precisa. Vamos calcular alguns exemplos, ver como usar essa fórmula. Vamos calcular a derivada
da função raiz. Vejam, esse é um dos casos. Lembra que a gente fez x elevado a n, n inteiro positivo, e a gente não falou nada sobre racional, né? Pois bem, esse é um caso. 1 sobre n. Tá? O que acontece? Como que eu calculo essa derivada aí? Bom, a gente não sabe ainda usar, mas nós sabemos que a função raiz é a função inversa da função potência. E a função potência, essa a gente já sabe calcular a derivada. Então vamos usar a regra que acabamos de ver para o cálculo da função inversa para esse problema. Vamos lá. Então, a função que eu tenho, Gn, essa aqui, estou botando um Gn, um índicezinho diferente, porque para cada n diferente é uma função diferente. Pois bem, esse Gn é a função inversa de um Fn, onde esse Fn quem que é? É a função potência. Tá? Fn de x é x elevado a n. Tá? Então, para cada n, aqui eu tenho uma função diferente. Tá? Então, essas aqui, essa 1 sobre n é a função inversa dela. Legal. E qual é a fórmula que acabamos de ver? A fórmula que acabamos de ver é essa aqui. Tá? A derivada da função inversa num ponto x é 1 sobre a função, a derivada da função calculada, em f a menos 1 de x. Essa é a fórmula que acabamos de escrever. Tá? Escrevi, a gente estava um b, mas aqui um ponto x qualquer. Tá? Então essa é a nossa fórmula. Pois bem, vamos aplicá-la. O que eu tenho? Para o meu problema específico, f a menos 1 é o Gn. Então a derivada do Gn, que é o que eu quero, é 1 sobre f'. Então Fn, f é o Fn, então Fn' calculado em f a menos 1 de x. F a menos 1 é Gn de x. Legal. Quem é Fn'? Ora, Fn' é nx, n menos 1. Então é n, e aí x n menos 1. Só que no lugar do x, quem entra? Entra o Gn, a função, né? O argumento meu é o Gn. Então é n, Gn de x elevado a n menos 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a expressão do Gn, que está aqui, e colocar nessa fórmula. Então, quem é Gn? Está aqui. Gn é x elevado a 1 sobre n. Tá? Bom, agora eu vou mexer com essas potências aqui. O que eu tenho? Isso é n. Aqui vai ficar n menos 1 sobre n. N menos 1 sobre n fica 1 menos 1 sobre n. Isso aqui que está no denominador, eu vou passar agora para o numerador. Então, Gn, que é isso, a derivada quem que é? É 1 sobre n, e aqui o x, 1 menos n no denominador, quando vai para o numerador, fica 1 sobre n menos 1. 1 sobre n menos 1. Ora, vejam, é justamente a expressão, é a mesma coisa, o mesmo resultado que eu iria obter se meu expoente fosse um inteiro positivo. Agora não, é um racional, da forma 1 sobre n. E ao calcular essa derivada, o que aconteceu? Caiu 1 sobre n, e aqui no expoente ficou 1 sobre n menos 1. É o mesmo tipo o mesmo procedimento. E mais, agora eu posso calcular, usando a regra da cadeia, a derivada de um racional qualquer. Usando a regra da cadeia, x elevado a m sobre n, a derivada disso, tá? O resultado qualquer, esse expoente m sobre n, cai o m sobre n, e no expoente fica m sobre n menos 1. Tá? Isso sai agora simplesmente usando a regra da cadeia. Tá? Eu vou compor aqui a função x 1 sobre n com x a n. Vou fazer uma composição das duas. Vou deixar para vocês, por favor, façam como um probleminha, um exercício, provem essa expressão, tá? Usando a regra da cadeia. Não é difícil. Tá? Então, a essa altura do campeonato, que a gente sabe que x elevado a uma certa potência, a derivada disso é igual a essa potência, cai a potência, fica x elevado a essa potência menos 1. E já provamos que isso vale para qualquer inteiro, e também agora acabamos de provar que vale para qualquer número racional. Como eu falei, ainda falta provar que vale para real, mas isso ainda vai demorar um pouquinho. Nosso próximo exemplo, a derivada da função arcosseno. Tá? Bom, aqui está a expressão para a derivada da função inversa. Como eu estou usando f aqui,
eu troquei por um Fzão, aqui para não causar confusão entre um e outro. Então essa aqui é a nossa regra para o cálculo da derivada da função inversa, né? Então a derivada da função inversa, 1 sobre a derivada da função original, calculado em f a menos 1 de x. Legal. Bom, aqui como que eu defino essa função inversa? Bom, a função inversa, arco-seno, é a inversa do seno, né? Claro. Então, e aqui está. O arco-seno de x é um ângulo. É o ângulo cujo seno é θ. Só que vejam, a função seno, tá? Você tem que ter, para ela manter um período 2π, tá ok? Mas para ter inversa, tá? Eu preciso ver um intervalo onde ela é unívoca, né? E a função seno ela é unívoca entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Ela sai do menos 1, passa pelo 0 e vai até o 1, tá? Nesse intervalo. Eu não posso pegar, por exemplo, entre 0 e π, porque ela sai do 0, vai no 1 e depois volta no 0. Não, aí ela não é, essa função aí não é. Então eu tenho dois pontos, né? Por exemplo, π sobre 4 e 5π sobre... Não, π sobre 4 e o 3π sobre 4, que tem o mesmo valor do seno. Tá? Então não pode ser. Então a função seno ela é unívoca de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Tem outros intervalos também, óbvio, né? Mas vamos nos restringir a esse. Tá? É o usual. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Então nesse intervalo é unívoca, nesse intervalo ela tem a função inversa. Então, θ nesse intervalo. Bom, agora como que eu calculo então a derivada? Simples, é só aplicar essa fórmula. Tá? Então, como que é a derivada do arco-seno? Se f é menos 1, aqui é o arco-seno. Bom, é a derivada do f. Ora, se a minha função original, então, a f é a função seno, a derivada do seno é cosseno. É aqui o cosseno. Calculado em quem? Em f é menos 1 do x. Ora, o f é menos 1 do x é a função arco-seno de x. Então, a derivada da função arco-seno é 1 sobre cosseno do arco-seno. E, convenhamos, não é uma expressão muito interessante. Mas eu posso melhorar isso, tá anotando o seguinte. Cosseno ao quadrado do arco-seno de x mais seno ao quadrado do arco-seno de x, não importa o que seja, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de alguma coisa é 1. Só que, aqui, seno ao quadrado do arco-seno de x, veja, isso aqui, então, seno do arco-seno de x é x. Então, essa expressão é x quadrado. Então, e aqui eu tenho, então, cosseno do quadrado do arco-seno de x, está aqui, mais x quadrado é 1. E entre menos π sobre 2 até π sobre 2, nesse intervalo, quanto vale o cosseno? Pense um pouquinho. Se você fizer um desenhozinho aí do seu círculo trigonométrico, você vai concluir que nesse intervalo o cosseno é sempre maior ou igual a 0. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Para esse tetão, na hora de eu resolver essa equação aqui, o que eu tenho aqui? Ó, dessa expressão eu tenho que o cosseno do arco-seno é mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado. Mas como o cosseno é sempre positivo nesse intervalo, então eu tenho que tomar a raiz positiva. Portanto, agora eu jogo isso de volta nessa expressão. Conclusão, a derivada do arco-seno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado, onde x está entre menos 1 e 1. Porque, veja, θ entre menos π sobre 2 a π sobre 2, portanto, o seno aqui está entre, o x, desculpa, está entre menos 1 e 1. Tá? Então é esse aqui, esse é a derivada do arco-seno. Vamos para mais um exemplo. Derivada do arco tangente. Bom, o procedimento é o mesmo. Tá? Então vamos fazer a mesma coisa. Tá? Mesma coisa do arco-seno, o cálculo é exatamente análogo. Então x é a tangente, θ é o arco tangente de x. E novamente, tá? a função tangente, né? Ela tem período π, né? O período dela é π, só que ela diverge, né? Que você tem seno sobre cosseno, cosseno de π sobre 2 ou menos π sobre 2, ele é zero, então ela vai para mais ou menos infinito, né? Então, ela cresce, né? Entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? E é claramente também unívoca. Então, a gente usualmente tomamos, aliás, já discutimos isso, no caso das coordenadas polares, né? O comportamento da função tangente e do arco tangente. Então,
Para θ restrito ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, eu tenho então θ esse arco tangente de x, ok? Vamos agora usar então essa expressão. Para f a menos 1, então, arco tangente de x, a derivada do f'. Bom, eu falei que você não precisava lembrar quem era a derivada da tangente. E realmente não precisa. Mas se você andar para trás aí em algum vídeo, você vai ver, ou calcula, porque é muito fácil, né? Seno sobre cosseno, calcula a derivada disso, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado. Então o que eu tenho aqui? A derivada do arco tangente é 1 sobre, daqui, derivada da tangente, secante ao quadrado, do f a menos 1, que é o arco tangente de x. É isso. Agora o que eu vou fazer? Igual ao caso anterior, vou usar a identidade trigonométrica fundamental para não sairmos disso aí. Então, a identidade trigonométrica é esta, só que eu vou fazer o quê? Eu quero ela em termos da secante. Para ter secante, eu tenho que dividir por cosseno. Então, essa expressão aqui, se eu dividir a identidade trigonométrica por cosseno ao quadrado, então aqui, cosseno ao quadrado, 1. Seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Pois bem, então colocando agora no lugar do θ o arco tangente de x, o que eu tenho? Secante ao quadrado do arco tangente de x é 1 mais tangente ao quadrado do arco tangente de x. Tangente do arco tangente do x é o próprio x. Então, secante ao quadrado do arco tangente de x é 1 mais x quadrado. Portanto, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. E vejam, eu coloquei esse resultado, emoldurei ele. Por quê? Porque ele é muito importante. Tá? Ele é muito importante. Tá? Como nós vamos ver mais para frente em integração, veja, a função 1 sobre 1 mais x quadrado está com cara. Ela tem um jeito de ser uma função que aparece bastante. Veja, uma função bonita. Bom, gosto é gosto. Mas, enfim, ela aparece várias vezes essa função. E, portanto, o que acaba acontecendo é que essa expressão aí, a derivada do arco tangente, desempenha um papel importante quando a gente for falar em integração. Tá? Enfim, então, eu não emoldurei ela à toa, tá? É uma expressão importante e vale a pena você guardar esse resultado aí. Tá? Guardar na cachola. Tá? Bom, é isso aí. Mais um problema. Seja a função f de x dada por x mais x ao cubo. 1. Mostre que f de x admite função inversa g. 2. Expresse g' em termos de g de x e calcule g' de zero. Bom, primeiro, mostrar que f de x admite uma função inversa. Para fazer isso, bom, a gente tem que mostrar que essa função f aí é uma função unívoca. Mostrando que ela é unívoca, ela tem inversa. Então, a primeira parte do problema é isso. Então vamos lá. Tá? Vamos supor que f não é unívoca. Tá? Vamos supor que ela não é. Então, se ela não for unívoca, o que acontece? Vão ter dois pontos A e B, tal que f de A é igual a f de B. Certo? Se ela não é unívoca, acontece isso. Existe A e B diferente um do outro, tal que f de A é igual a f de B. Então, vamos ver então o que acontece. Quem é A e B? Vamos resolver isso. Vamos ver o que acontece, o que a gente conclui disso. Vamos colocar então A e B nessa expressão, ou seja, eu tenho que ter f de A, isso, igual a f de B, que é isso aqui. Passo esse B para o outro lado, esse A ao cubo do outro, então A menos B é menos A ao cubo menos B ao cubo. E aqui vamos lembrar daquele resultado, que a gente já viu já no começo do curso, no caso aqui específico para n igual a 3, que é A ao cubo menos B ao cubo é A menos B, que multiplica A2 mais AB mais B2. Esse aqui. É A menos B ao cubo, então A menos B, que multiplica A2 mais AB mais B2. Tinha esse menos aqui na frente. Bom, se A é diferente de B, que é o que eu estou supondo aqui, A menos B é diferente de zero. Então, bom, divido tudo por A menos B. Ele é diferente de zero, por hipótese. Então vai ter um menos aqui, senão menos ficou esse menos 1 aqui, que é igual a A2 mais AB mais B2. E agora, lista número 1, exercício 1.15. Se A e B são os dois diferentes de zero, vale isso. A2 mais AB mais B2 é positivo.
Tá? Aliás, esse problema está feito em um daqueles vídeos de resolução de problema. Tá? O exercício 1.15 está mostrado isso. Se A e B são ao mesmo tempo os dois diferentes de zero, tá? Os dois diferentes de zero, então A2 mais AB mais B2 é sempre positivo. Né? Desculpe, se os dois não são ao mesmo tempo nulos, né? Porque mesmo que um deles seja zero, eu vou ter A2, aí o outro não pode ser, no caso aqui, nesse meu caso, o outro não pode ser igual ao B, tem que ser diferente, né? Então ainda daria positivo. Enfim, tá? Vale essa expressão, A2 mais AB mais B2 positivo, e do outro lado eu tenho um número negativo, menos 1 maior que zero, é uma contradição. Então a contradição é que F não é unívoca, leva a uma contradição. Portanto, F é unívoca e daí existe G a menos 1. Agora temos que calcular G' de x em termos de G. Bom, então o que eu vou fazer? G' não é a função inversa do F? Vou usar agora a minha fórmula. Então G é o F a menos 1 e a fórmula, então, para calcular a função inversa, G' é 1 sobre a função, e aqui é a inversa dela. 1 sobre a derivada dela, agindo na inversa dela. E a inversa dela é G. Pois bem, então, a derivada do F, se F é x mais x ao cubo, sua derivada é 1 mais 3x². E agora, então, o que eu vou fazer? Onde está agora o F' de x, eu vou colocar que x é G de x. Portanto, resultado, G' é igual a 1 mais 3G de x ao quadrado. E a terceira parte pede para calcular G de zero, né? Tá? Bom, quem que é então G' de zero? É isso, 1 mais 3, G' de zero é 1 sobre, né, 3 mais G de zero. Quem é G de zero? Pois bem, f de x é isso, f de x é x mais x ao cubo igual a um certo y. Então, x é G meu y. Então, y igual a zero significa que eu estou procurando por quem é o x, né? Tá? Quem é x tal que é o G de zero, para y igual a zero. Quem é esse x? Y igual a zero, esse x é a raiz de x mais x ao cubo igual a zero. É isso. Tá? Esse é o meu x. Tá? Então, ó, veja, é o G de zero tal que x mais x ao cubo igual a zero. Ora, a solução desse problema é simples. X mais x ao cubo igual a x, que multiplica 1 mais x² igual a zero. Que nos dá duas possibilidades. Ou x igual a zero, ou 1 mais x² é igual a zero. Mas nesse caso aqui, a solução é x igual a mais ou menos i, número complexo. Não existe solução real para isso aqui. Então a única solução real aqui é o x igual a zero. Então G de zero é zero. Então G' de zero, 1 sobre 1 mais 3 vezes 0, 0. G' é igual, G' de zero é igual a 1. Para finalizar, vamos ver como calcular a derivada de uma função implícita. Quando a gente escreve y igual a f de x, nós dizemos que essa função está dada na forma explícita. Mas, para encontrarmos esse y como função de x, nós temos que resolver uma equação, nós dizemos então que a função dada por uma equação, né, ela está dada na forma implícita. Então, é o que está aí nessa definição, que está escrito nessa definição aí. Uma função y igual a f de x está na forma implícita quando ela é dada em termos de uma equação da forma f de x, y igual a zero. A solução disso, né, y é uma função de x. Então, quando eu coloco esse yzinho aqui na forma um fzinho de x aqui, então o meu fzão do x, fzinho de x, é zero. Como identidade significa que isso aqui vai dar zero aqui igual a zero do outro lado. Exemplo disso, nós já vimos, a circunferência. Então, como que é a equação para uma circunferência? Eu posso escrever ela desse jeito. Um fzão de xy é x2 mais y2 menos 1. Uma circunferência de raio unitário, 1 aqui. Isso é igual a zero. Então essa é a minha expressão. Agora vejam, nós vimos que a circunferência era descrita por... Eu precisava de duas funções explícitas para descrever minha circunferência. A metade de cima
por essa função aqui, f mais raiz de 1 menos x2, e a metade de baixo por menos raiz de 1 menos x2, que é essa função que eu estou chamando por f menos aqui. Pois bem, o que eu quero dizer então com isso valendo como uma identidade? Tome y igual a f mais de x, dado pela expressão que a gente conhece. Vamos colocar ela nessa expressão para f. O que acontece? x² é igual a x², y², raiz de 1 menos x2 ao quadrado, menos 1. Ora, se é x2, aqui fica 1 menos x2, menos 1. Cancela os x aqui, cancela 1, 0 aqui, igual a 0 do outro lado. Uma identidade. Mesma coisa aqui para essa outra função. Trocar o menos aqui, mas menos ao quadrado, vai virar um mais aqui, então acontece a mesma coisa aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos dizendo que a função está dada na forma implícita. Pois bem, pergunta. Como podemos calcular a derivada de uma função dada na forma implícita? Bom, resposta? Derive a equação f de xy igual a 0 usando a regra da cadeia. Aliás, nós já fizemos um problema anterior aqui, faz pouco tempo, alguns minutos atrás. Nós já fizemos isso. Tínhamos uma expressão com f de x ali no meio. Nós derivamos a equação para obter uma expressão por f'. No fundo, o que nós fizemos lá é isso que nós estamos falando que tem que fazer aqui. Vamos pegar como exemplo a circunferência de novo. Está aqui, f de xy dado por essa expressão. Eu quero achar a derivada do meu f, de y como uma função de x. Bom, aqui, veja, esse é um ponto onde é mais útil, como você está escrevendo y e x, não estamos escrevendo aqui a função f explicitamente ainda, né? Tá? Então, esse é um ponto onde é mais útil você usar a notação de Leibniz. Tá? A notação de Leibniz é mais útil aqui. Como eu já disse também, é bom você não ter dificuldades em passar de uma notação para outra, porque às vezes pode ser mais conveniente uma, em outra situação pode ser mais conveniente outra. Tá? Então é bom você trabalhar com vai e vem entre uma notação e outra. E nesse tipo de problema, a notação de Leibniz é melhor. Tá? Então o que eu vou fazer? Vamos derivar essa equação. Tá? Então, derivar em relação a x dos dois lados, lado esquerdo, lado direito. Derivada do zero, do lado de lá, zero. Tá? Então aqui fica a derivada de uma soma das derivadas. Né? Então fica a derivada do x², a derivada do y². A derivada do 1 é zero, então já nem escrevi ela aqui, tem um zero aqui. E do outro lado, meu zero. Derivada de x² em relação a x, bom, essa é 2x. Né? E aqui vou usar a regra da cadeia. Então o que eu tenho? 2x daqui e aqui. Derivada do y² em relação a x. A minha y² é uma função composta. Tá? Então eu vou derivar a função toda, y² em relação ao argumento, que é y. Então, me dá 2y. E depois eu derivo o argumento em relação a x. dy dx. Certo? Bom, isso igual a zero, agora é só resolver isso, a solução para dy dx, que dá isso, os dois cancela, me dá isso aqui. Vejam, aí está dado a expressão para a derivada em termos ainda de y. Ou seja, quando eu pegar essa expressão aqui e resolver aqui a equação, a função implícita, y dado na forma implícita, quando eu pego e obtenho y na forma explícita, quando daqui eu resolvo isso e encontro y, e jogo ele nessa expressão aqui para esse y aqui, aí eu vou ter a derivada dessa função. Pode ser que eu tenha mais de uma solução, como é o caso aqui desta função aí, dessa função que está na forma implícita aí. Eu tenho duas soluções possíveis, tá? Duas partes minhas da circunferência, a metade de cima e a metade de baixo. Ora, na hora que eu pegar uma solução e colocar aqui, eu tenho a derivada dessa função. Na hora que eu pegar a outra função explícita e colocar aqui, eu tenho a derivada dela. De fato, vamos para as duas soluções que eu tenho. Ó. Tá, isso é o que eu estou falando. Quando você estiver aqui, é o que eu estava falando, né? Isso eu coloco de volta, acho y com f de x, coloco ele aqui, eu tenho então f' igual a menos x f de x. Vamos ver isso. No caso que y é f mais de x, que é essa raiz, eu sei calcular a derivada disso, usando a regra da cadeia. A derivada dessa função
F' mais isso aqui, é 1 menos x quadrado elevado a meio, usando a regra da cadeia. Cai o meio, fica meio menos 1, que é menos meio, portanto a raiz no denominador, e depois eu vou derivar quem está aqui dentro em relação a x. Então aparece menos 2x. Tá? Se você está achando que eu fui muito rápido, faça você aí devagarzinho. Tá? Pois bem, dá isso. Agora faça aqui os 2 cancela-se 2, fica-se menos x aqui. E agora vejam, a raiz de 1 menos x quadrado é o meu f+. Menos x sobre f+. Então f' mais de x menos x sobre f+. Vamos voltar aqui, ó. F' de x é menos x sobre f. Para cada f diferente de solução que eu encontrar, eu vou ter uma expressão diferente. Mas essa é a expressão que saímos derivando a minha função na forma implícita. Foi isso. Então, de fato, vejam, aqui a gente obtém a mesma expressão. Vamos usar a outra, o f menos de x. Eu tenho esse menos na frente, faço o cálculo, vai ter um menos aqui, só que depois esse menos com esse menos fica um mais, que dá isso. E na hora de identificar, veja, a raiz de 1 menos x quadrado aqui, esse é menos f menos. Portanto, menos x sobre f menos. Veja, a mesma expressão, a mesma que a gente tinha obtido anteriormente. Tá? Bom, pessoal, chega. Então, nós vamos ficar aqui por aqui nesse vídeo. E no próximo, nós vamos começar a aplicar derivadas. Enfim, nós já sabemos o que é, já sabemos calcular derivadas. Bom, então chegou a hora de a gente ver algumas aplicações desse importante conceito. Tá? E isso então vai ficar para o próximo vídeo e até lá!